Gestão de projetos há muito tempo deixou de ser um luxo de grandes companhias. Hoje, ter gestão de projetos em qualquer companhia é necessário. Algumas vão optar por uma consultoria, outros vão optar por ter uma pessoa de gestão de projetos na empresa, outras empresas vão optar por ter um escritório de projetos completo. O importante é, não dá mais para viver sem gestão de projetos. Implantar o software é um novo projeto, implantar o CRM é um novo projeto, tudo é gestão de projetos. Inclusive, um dos mais importantes para mim, que é o quê? Planejamento estratégico. Se você quiser ter um planejamento estratégico, você precisa ter gestão de projetos. E dependendo do modelo, da sua maturidade de gestão de projetos ou daquilo que você almeja, não dá mais para sustentar isso dentro de um Excel, dentro de um Trello, de ferramentas simples. Então, você vai precisar de uma ferramenta mais robusta. E quando a gente fala disso, a gente vai sempre lembrar de duas grandes ferramentas. Primeiro, o Project da Microsoft. Segundo, o Primavera, que é da Oracle, porém muito mais caro. E se você caiu nesse vídeo, é porque você quer conhecer uma delas, que é o Project Online. Uma ferramenta que te dá a possibilidade de ter uma gestão de projetos centralizada em um gerente de projetos, mas que ele consegue compartilhar com o time, com outros gerentes de projetos e, dependendo do cenário, até fazer com que as pessoas do seu time atualizem o cronograma em uma linha base já de execução. Então, se você quer conhecer agora um pouco dessa ferramenta fantástica da Microsoft, e lembrando que eu vou falar aqui do PWA, Project Web Application, que é um app baseado no Project Professional, é muito mais robusto. Se você quer entender um pouco mais sobre essa gestão de projetos, quer conhecer um pouco mais da gestão de projetos aplicado à questão de planejamento estratégico, bora para esse vídeo que eu vou explicar tudo isso aqui agora. A maior dificuldade de um planejamento estratégico não está em planejar. Sabe por quê? Planejar é muito fácil. O segredo de um planejamento estratégico está em controlar as ações, em gerenciar aquilo que deve ser executado para garantir que aquele planejamento seja realizado dentro da companhia. E sabe qual que é o maior problema? Para você executar um planejamento estratégico, pode demorar mais de um ano. E é diante desse problema, que eu já vi acontecer em centenas de empresas que eu atendo, que eu decidi fazer uma imersão em planejamento estratégico. Só que essa imersão vai estar focada em controle, em ações e em reuniões de resultado que geram vida para a empresa. Aquelas reuniões que vão garantir que o planejamento estratégico que você realizou no ano anterior sejam de fato alcançadas no próximo ano. Então é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de cadeia de valor, gestão de processos, toda a parte da metodologia do BSC. Eu vou mostrar como que através de uma ferramenta, através de uma metodologia de tração, você vai conseguir alcançar os resultados que você almejou lá no seu planejamento estratégico. Então não se esquece, a nossa imersão vai acontecer no final do mês de fevereiro, o link está na descrição. E você vai conseguir, dentro dessa imersão, entender realmente os controles que você deve aplicar no seu negócio para que o seu planejamento estratégico esse ano saia do papel e se torne resultado. Nos vemos lá. Primeiramente, vamos entender o que são as estruturas que a Microsoft tem de gestão de projetos. Quando você está aqui dentro do Office Online, e pede para ver aqui todos os aplicativos, quando você está aqui em todos os aplicativos, você tem aqui o Project. Primeiro, você tem o Planner, né, que é uma das ferramentas de gestão de projetos. Vou mostrar ele aqui de forma bem rápida. O Planner é aquilo que a gente fala, ele é mais simples e tem uma mensagem gigante aqui falando que o Planner vai mudar para um sistema... nem está aparecendo aqui mais. Sempre aparecer aqui uma versão. Então, quando eu estou aqui no Planner, por exemplo, vamos falar aqui de demandas de projetos. Essa é a estrutura do Planner, eu posso criar projetos, ou seja, eu posso criar planners dentro da ferramenta, das equipes, lá dentro do Teams ou dentro do site, né, de acordo com aquela estrutura que a gente já falou várias vezes aqui da Microsoft, criar sites para cada equipe ou para cada planner. Então, você pode ter planners, onde você vai ter um site vinculado ao Planner aqui. O Planner ele é muito mais simplificado, mas você pode vincular ele a um SharePoint aqui também, ou ali, quando você cria um Planner já está vinculado. Beleza. Só que você tem aqui o ecossistema do Project. Quando você vai para o ecossistema do Project, você vai ter dois sistemas aqui dentro. Você vai ter o PWA, que é o Project Web Application, que é o Project Professional Power Web. E você tem o Project for Web, que é o Project Online. Então, se você clica aqui em novo projeto, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para abrir numa nova aba, ele vai te dar um novo projeto aqui dentro com essa estrutura, que você pode criar uma tarefa, coisa básica. Aqui vamos colocar que falando no conceito mais de metodologia ágil, aqui eu tenho um backlog, que é uma entrega. Dentro desse backlog eu tenho uma
tarefa. E dentro dessa tarefa eu tenho uma subtarefa. Essa daqui eu transformo em subtarefa, esse daqui eu posso transformar em subtarefa, e eu posso transformar esse daqui em uma subtarefa da subtarefa. Então ele cria aqui uma estrutura de EAP. Ele vai daqui a pouco, ele deve estar lento, transformar em subtarefa, pronto. Então o que ele tem aqui? Um dos pontos principais, ele tem EAP, estrutura analítica de projeto. Então eu posso colocar quantos subníveis eu quiser. Depois eu vou mostrar os níveis mais robustos aqui. Então você tem isso. Você pode colocar e atribuir colunas aqui de acordo com o que você precisa. Então, eu quero atribuir a alguém. Então, eu posso falar que isso aqui está atribuído ao... ele não tá me deixando colocar porque não tem membros no grupo, tá vendo? O projeto está sem título. Se eu colocar um título aqui, só que eu não quero salvar esse projeto não. Vou voltar aqui, perder esse projeto aqui. Pegar um projeto que já está pronto. Tá vendo aqui que ele mostra projeto do PWA e projeto normal. Vamos pegar aqui um projeto que é do Project normal. Posso mostrar mais aqui? Deixa eu pegar um... Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou na base de teste, então tem só teste aqui dentro. Deixa eu ver se tem um aqui que está mais estruturado. Esse daqui tá. Tem um monte de teste aqui, eu posso colocar nas pessoas aqui, tá vendo? Então eu posso atribuir pessoas aqui dentro. E aí tem percentual de conclusão, tem tempo, tem várias formas. Você pode trabalhar isso pelo formato de tabela, que é o que eu chamo aqui de AP, né, o WS. Você pode trabalhar por formato de quadros. Aqui em quadros tem uma coisa legal que você pode colocar ele e trabalhar por sprint. Quando eu venho aqui na estrutura de sprint... Aqui ele ficou fora da ordem, né? Então não fica tão legal. Mas eu posso falar o seguinte, olha, isso aqui são as demandas da sprint de agosto, isso aqui são as demandas que estão ainda sem sprint. Deixa eu pegar uma dessas aqui e colocar aqui. E essas daqui são de setembro. Quando eu vier aqui e vou olhar por bucket, eu não sei o que tem que ser executado esse mês, eu não tenho visão clara do que está sendo executado, tipo um projeto muito amplo. Quando eu venho aqui e falo o seguinte, então filtra para mim somente o quê? A sprint de agosto. Aqui é só o que eu tenho para fazer em agosto. Tira aqui, vamos ver a sprint de setembro. Aqui é o que eu tenho para fazer em setembro. Então, eu posso gerenciar por sprint e por bucket, por estrutura de Kanban, que é muito interessante. Dá para fazer isso nos outros? Dá, mas aqui é nativo. Você tem pela linha do tempo, né, que é a ideia de um Gantt. Então, isso aqui é o Project for Web. Você vai ver que aqui não tem muitas configurações. Você pode configurar poucas questões aqui dentro do projeto. Então não tem muita coisa aqui dentro que possa ser alterado. Basicamente é isso aqui. Você pode pegar as atribuições das pessoas, ver a quantidade de horas, agrupar por esse tipo de recurso. Então você consegue verificar de forma ampla um projeto mais simplificado. Então ele está mais ali para competir com Trello, com Gira, umas coisas desse tipo, tá? O Gira é um pouco mais complexo. Entendemos esse cara, vamos falar agora do Project para Web. Porém, antes de a gente entrar nele, que é o nosso assunto final, vamos passar rapidinho aqui no Project tradicional. Deixa eu ver se eu consigo fazer checkout aqui, que ele controla quem fez check-in e checkout, porque está integrado. Então, o que eu atualizar aqui vai atualizar na web. Mas isso é pauta para um próximo vídeo. Então, por exemplo, aqui você já tem o Project tradicional, que é aquele Project Professional. Você consegue ter aqui toda a sua estrutura de colunas que você quer gerenciar em cada uma das tarefas. Ele é também em EAP, estrutura analítica de projetos. Você pode ir adicionando colunas da forma que você quiser, tem milhares de colunas aqui, você pode criar suas colunas. Então tem muita coisa aqui já estruturada. Aqui também tem, cadê? Deixa eu ver aqui. Sprint, tá vendo? Então dá para você colocar, tem forma de trabalhar com sprint. Basicamente você tem um sistema completo que você pode gerenciar aqui também, tá vendo? Por Kanban. Então você pode visualizar ele nesse formato de Kanban. Você pode trabalhar toda a sua gestão de recursos aqui dentro. Você vai ter toda a sua parte, por exemplo, do gráfico de Gantt aqui. Você pode trabalhar mais de uma linha base. Então você pode definir uma linha base específica e você pode colocar cores diferentes na sua linha base para você ver essa mudança. Então, não dá para explicar ele porque ele é muito grande, ele tem muita visão. Você pode ter visão por calendário, você pode ter visão por linha do tempo, você pode ter visão por Gantt. Tem uma visão aqui que ela é similar a uma visão de Kanban. Tem bastante visão aqui. Você pode ter até mais módulos de visão aqui que você pode criar, que você pode avaliar. Então assim, tem muita possibilidade. Você pode conseguir, inclusive, criar o seu próprio modo de visão. Então você vai ter gestão de recursos, você vai ter visão de estrutura. Deixa eu até voltar para o modo de visão aqui mais clássico, tá? Você vai gerenciar os percentuais de avanço. Não dá para explicar ele todo porque cabe um curso somente para isso aqui, porque você tem diversos tipos de recursos que você pode trabalhar aqui dentro. Então, é muita coisa que existe dentro do Project Desktop. Qual que é a minha visão aqui? Não é dar uma aula de Project Desktop, porque tem muita gente que já deu aula disso aqui no YouTube, coisa muito melhor do que eu tenho capacidade de fazer, tá?
A minha visão é dar uma... Olha, tem essa ferramenta aqui também para que você possa avaliar. Qual que é a parte interessante? A maioria das pessoas que são gerentes de projetos querem planejar aqui dentro, porque eles já estão acostumados a gerenciar recursos, projeto, etapas. Só que, como que funcionaria isso aqui no formato tradicional? Eu salvo na minha máquina ou salvo na rede. Se o João quer mexer, ele vai lá e pega, abre o arquivo e altera. Se eu abrir junto com ele, vai dar conflito. Então eu mexo, salvo. O João abre a rede, pega, mexe, salva. E qualquer pessoa que for mexer, funciona assim. É muito dependente de atualização, é muito travado nesse aspecto. Quando você passa isso para o PWA, que é um site, várias pessoas podem trabalhar ao mesmo tempo. E a maior vantagem é que você pode integrar isso aqui ao PWA. Só mostrar para vocês um detalhe. Por exemplo, quando eu estou aqui no PWA, o que é mais importante eu entender? Que eu posso vir aqui e falar o seguinte, eu posso vir aqui no PWA e falar o seguinte, eu quero publicar esse cara aqui na web. Então eu posso vir aqui e falar, olha, publicar. Última publicação, dia 12, 1 da manhã. Eu posso vir aqui e falar que eu quero publicar novamente e ele vai gerenciar essa publicação. Ó, pronto. Ah, entendi. Isso aqui é um erro do meu OneDrive, que eu estava escolhendo coisa aqui hoje. Como esse arquivo é um pouco grande, ele demora um pouco. Tá publicado, salvei. Vocês podem ver aqui na hora que eu vou salvar, tá vendo? Ele me dá a opção de salvar no Project Web App. Então, eu tenho essa opção, eu poderia salvar também na minha máquina, tá vendo? Então, quando eu sincronizo, quando eu crio a estrutura de sincronização, que eu vou explicar numa próxima aula, eu também consigo salvar aqui dentro. Ele está pedindo para outra pessoa fazer check-in, porque ele está aberto. Eu já salvei, então vou só fechar. Desejo fazer check-in, sim, porque ele vai fechar. Então, quando eu vier aqui no meu Project e clicar aqui, ó, Project Web Online, que é realmente o PWA, ele vai me jogar aqui para dentro do PWA. E aqui dentro, eu vou verificar dentro dos meus projetos, depois eu vou passar um por um, eu vou verificar dentro dos meus projetos, que tem um projeto de integração, que agora a última publicação dele, quer ver? Deixa eu organizar pela última publicação. A gente vai ver que o teste site foi o último projeto a ser atualizado. Foi atualizado hoje, dia 12. Não, aqui dia 13, né? Ele não pegou a atualização ainda. Vamos dar uma atualizada na página, ver se ele já sincroniza essa atualização. Ainda não, vamos esperar um pouco. Enquanto isso, eu vou mostrando as outras coisas aqui, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos entender a estrutura do project direto. Primeiro, ver ele como um todo. Entender o que ele traz nesse project online, né? Esse project Web Application, PWA. Vou abrir ele de novo aqui. Pronto. Aqui a gente está no project PWA. Qual que é a ideia dele? Ele roda dentro do SharePoint. Primeira coisa que você tem que entender, ele é um site específico chamado PWA. Aqui dentro você vai trabalhar os seus projetos, que é uma estrutura. Você vai trabalhar as aprovações, isso aqui é um pouco mais complicado, vou deixar para uma aula específica só de aprovações. Você pode trabalhar as tarefas que estão de acordo com os projetos, trabalhar quadros de horários para gerenciar recursos, problemas e riscos, para você antecipar riscos que podem acontecer. Recursos, a gente está falando aqui de dois tipos de recursos, tem um recurso em projetos lá pelo PMBOK, que são recursos que eu compro externos e tem os recursos internos da empresa. Aqui é praticamente uma coisa só, que lá a gente fala de recursos humanos e de aquisições. Aqui a gente fala só de recursos. Estratégia, que é uma parte muito interessante para ligar com o planejamento estratégico, porque você define objetivos, vincula os objetivos a projetos e tarefas e você consegue ter um mapa de priorização. E tem uma análise de portfólio, para você verificar o consumo dos seus recursos e o avanço do portfólio. Então, Project PWA, ele tem uma visão muito ampla de projetos. E aqui dentro, quando a gente entra diretamente nos projetos, então vamos ver os projetos e vamos escolher um projeto. Vamos ver se aquele lá já atualizou. Ainda não atualizou, mas eu vou rodar ele aqui e depois eu vejo. Deixa eu ver se eu consigo ver a data de atualização dele aqui. Aqui, ó, agora deu. Última atualização, 4:02 da manhã, que era 4:17. Aqui dentro já tinha rodado a atualização. Então, o que acontece? Esse projeto aqui, como que ele foi feito? Eu abri o project, que eu estava fechado aqui, deixa eu até abrir ele de novo aqui pra gente ver. Eu abri o project, fiz um projeto aqui dentro e publiquei ele para a web. Eu vou até publicar um outro projeto aqui só para vocês verem como é que é a publicação. Não, quero um projeto vazio, não, quero a partir de um modelo. Novo, a partir de um modelo. Vamos pegar esse modelo aqui e instalar o Project Server. Tá vendo? Eu criei um projeto aqui de instalar o Project Server. Tá vendo? Preparar a instalação, tudo isso. Vou colocar um detalhe aqui, nome do recurso. Aqui não tem recurso mapeado. Deixa eu ver se ele vai puxar algum recurso. Não. Vou colocar aqui que o recurso é Carlos. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Aceitou. Pronto. Aí esse projeto aqui eu vou salvar ele com determinado nome. Salvar como? Salvar aqui no PWA. Ele vai perguntar o nome do projeto. Teste. Vídeo. Como diria no Chile. De outubro. Salvo. Ele está publicado? Ainda não. Ele foi salvo no repositório do PWA. Ou seja, na parte de arquivos dele lá. Aqui ele está falando que tem o mesmo nome de usuário
eu vou dar sim para tudo para ele vincular o meu usuário ao usuário lá dentro. Então ele já reconheceu, olha, tem alguém aqui que chama Carlos Pires. Quer manter? Aí ele pergunta ali de moedas, dessas questões do servidor. Mas e para publicar, Carlos? É só eu vir aqui em informações, publicar. Ele vai publicar ele no Project PWA. Acho que já publicou. Deixa eu fechar ele aqui para eu poder fazer o check-in nele, para falar que ele está livre para utilização. Vou voltar aqui nos meus projetos e vou ver se ele está aqui, que a gente usa ele de exemplo para trabalhar. Teste vídeo YouTube. Entendeu? Então qualquer um pode. Até vou dar uma ênfase nessa parte aqui. Você consegue entender que quando eu posso pegar... Olha a mudança que isso pode fazer na estrutura de projetos de uma empresa. O gestor de projetos que está usando só na máquina dele ali o project ou na rede, a partir de agora pode publicar e toda atualização que ele fizer vai para a web. Ele pode ter uma linha base na máquina dele que é imutável para ele acompanhar e ele pode publicar aquilo na web e direcionar para os próprios usuários atualizarem o que aconteceu. Isso pode dar um salto absurdo. A gente está falando aqui, tem uma companhia que a gente está prestando consultoria que é muito grande e isso aqui daria um salto absurdo nela e em diversas outras. Então dá uma atenção para isso aqui que é uma ferramenta muito avançada. Então o projeto já está aqui. Eu vou abrir 2 projetos aqui para a gente poder visualizar a diferença. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo Ctrl aqui. Abre o projeto no site. Quando eu crio um projeto, ele vem de forma meio seca, ou seja, ele está aqui como um projeto, tem o cronograma dele, mas, por exemplo, se eu pegar aqui e quiser ver um site só desse projeto, o que o sistema vai me falar? Quer ver? Ele vai falar que não existe um site para esse projeto configurado. Então, eu tenho um problema. Ele está dentro do PWA, eu posso gerenciar ele, mas ele não tem um site. Já quando eu venho nesse outro aqui, deixa eu ver se esse daqui eu já coloquei site nele, aqui já tem site, tá vendo? Então, vou mostrar para vocês como funciona isso, mas você pode gerenciar o projeto por aqui, dentro, como se fosse uma visão de portfólio macro, ou você pode criar um site com repositório somente para esse projeto. A cara do site nem é essa, que eu já dei uma mudada nele, tá? Mas quando você entra no site, o que o site te dá de possibilidade? Primeiro, bloco de anotações. Você pode ter um bloco de anotações para anotar todas as observações desse site. Quando você clica aqui, ele acaba te levando para uma visão mais mais voltado para o Office 365, mas aqui ele está no bloco de anotações daquele projeto. Então você pode ter toda aquela estrutura de seção, de título, de cadernos, você pode ter subseções. Então tem muitas formas de estruturar isso aqui. Então você pode anotar aqui todas as reuniões de projetos que tiveram para ter pauta bem definida. Você pode ter uma seção aqui só de pauta, só de reuniões de projeto. Você pode vir aqui e fazer uma outra seção de observações, por exemplo. E aqui você vai ter várias páginas só da seção de observações. Você pode ter uma seção, por exemplo, essa seção aqui, a gente vai trabalhar com ela como seção de pautas. Atas de reuniões. Atas formais. Eu posso vir aqui e fazer uma de planejamentos. Então, no lugar de eu ficar fazendo planejamento na mão, essas coisas, tudo que for desenhado nas reuniões, eu posso vir aqui e colocar. Então, eu posso organizar aqui. Aí eu coloco reunião de escopo. Mas se eu tivesse com isso aqui já sincronizado no meu iPad, eu até fazia pelo iPad. Aí eu venho aqui e faço o seguinte. Começo a desenhar. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar de uma forma... Sei lá, vamos falar que vocês começaram a desenhar um projeto e começou... Não, aqui tá ficando muito ruim. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui de desenho? É que na realidade, vamos fazer um desenho aqui de um projeto de planejamento estratégico. Então tá, aqui a gente vai falar de finanças. Aí vai ter uma segunda fase que a gente vai falar de comercial. Aqui a gente vai falar de processos. E todo aquele desenho do planejamento pode ficar aqui dentro. Claro, isso aqui está muito mal feito, mas vocês entenderam. Então, você tem isso aqui dentro do seu project agora. Para reenviar o formulário. Deixa eu abrir o site do projeto aqui de novo. Não, esse é o teste vídeo. Vou pegar o teste site. Abrir o site do projeto. Então, tudo aquilo que eu anotei vai estar aqui dentro agora no site do projeto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo aqui. Queria abrir para vocês. Dentro do Teams acho que eu consigo. Aquela utilização ali do Project, do OneNote, ela é fenomenal. Vou dar um exemplo para vocês rapidamente aqui disso, que a gente usa muito lá na ProStato, só que a gente usa muito Teams, né? Vou tirar o Teams clássico aqui, só para não dar problema. Por exemplo, lá na ProStato, quando a gente trabalha em projetos, eu posso pegar aqui um projeto, por exemplo, a gente usa muito, vir aqui nos projetos e criar notas de tudo que está acontecendo. Então eu posso dar notas do projeto, do meu planejamento. Você pode criar, por exemplo, notas, e aqui, por exemplo, eu uso nota para controlar toda uma parte relacionada à manualização de um determinado projeto. Então a gente tem manuais aqui para ficar fácil das pessoas saberem onde estão as informações. Então você tem essa opção aqui para trabalhar com um bloco de anotações. Deixa eu mostrar para vocês como que pode ser utilizado esse bloco de notas aqui
de forma bem eficiente. Eu gosto de utilizar dessa forma, tá? Uma forma que eu gosto de utilizar é da seguinte maneira. Eu pego e faço o seguinte, por exemplo, aqui na ProResultado eu crio para cada cliente um caderno, na realidade eu crio um caderno, um bloco chamado ProResultado, dentro dele eu crio uma estrutura de clientes e dentro dos clientes eu vou gerenciando tudo que eu faço de planejamento dentro desse cliente. E eu vou deixando isso aqui armazenado aqui dentro. Então, se eu pego aqui, por exemplo, um bloco de notas de um cliente, eu consigo visualizar várias anotações aqui, eu gosto de planejar, deixar tópicos daquilo que eu espero que vai ser alterado dentro do cliente. Eu posso mapear processos aqui dentro, estruturar ferramentas, eu gosto de deixar anotações aqui. No meu particular, eu até uso muito mais. Então você vê, todos os clientes aqui vão ter estrutura de desenhos de projetos. E o que eu costumo ver? Esses desenhos são feitos às vezes na hora no cliente, ali no papel, na caneta, no rascunho, e depois se perde. Se você deixar isso dentro do projeto, já lá no bloco de notas, não tem risco. E cada um pode pegar e desenhar pelo seu próprio celular, tablet, tudo isso. Então essa ferramenta eu acho ela bem interessante para esse cenário. Então voltando aqui, a gente tem a parte de bloco de anotações, a gente tem a parte de biblioteca de documentos. Aqui também ele vai te mandar para uma área lá dentro do novo SharePoint. Ela é um pouco mais agradável visualmente. Então, você tem toda uma biblioteca de documentos para esse site. Lembrando que aqui é uma estrutura de subsite. Isso aqui é uma estrutura de subsite, tá? Então, você tem essa parte de documentação aqui. Se você vir em tarefas, aqui ele está na mesma estrutura do site, só que ele fica revezando entre o modelo antigo e o modelo novo. Ele vai te falar que você não pode editar, porque essa tabela só pode ser editada através lá da estrutura do PWA. Então, você tem que voltar para o PWA para você poder editar. Se você clicar aqui, ele já volta lá dentro do cronograma. Por quê? Porque isso não foi um projeto criado aqui dentro do PWA, feito através de listas do SharePoint e coisa do tipo. Então, ele fica numa mesclagem entre ser diretamente no SharePoint, já com aquela visão toda, e ser dentro do PWA. Então, aqui por dentro você consegue editar, você consegue colocar novos campos. E a gente vai falar disso aqui nas estruturas depois de projeto, beleza? Vamos lá, então, voltando aqui para o site. A gente também vai ter algumas coisas bem interessantes aqui. Você pode criar, por exemplo, você pode fazer um projeto e liberar para as pessoas acessarem somente o site desse projeto. Elas não precisam necessariamente acessar essa estrutura do PWA, porque essa estrutura aqui do PWA, ela é para o gerente de projetos, dependendo de como que você estrutura. Mas você pode criar aqui listas de tarefas. Então, por exemplo, aqui eu criei uma lista teste só para a gente poder avançar. Você pode criar uma lista de tarefas e colocar para as pessoas executarem através do quê? Através do listas. E aqui a gente tem toda aquela estrutura de Kanban, dá para falar da estrutura de sprint. Então você pode, por exemplo, ter várias tarefas que foram planejadas a serem executadas de acordo com o cronograma. Então, por exemplo, eu estou aqui no cronograma e o cronograma não vai ao nível exato de tarefa da pessoa de execução. Aqui ele vai, por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui um nível, identificar a equipe de lançamento. Ou, por exemplo, determinar objetivos de vendas. Eu posso determinar os objetivos, mas eu posso ter várias reuniões, vários departamentos de vendas, tem como eu detalhar isso aqui um pouco mais. Então, se eu fosse uma máquina que está sendo construída, poderia ser peças. Então, eu posso determinar para cada uma dessas áreas aqui, uma determinada lista lá dentro daquela estrutura de listas que eu mostrei para vocês dentro do projeto. Então, tem essa estrutura aqui também. Você tem a parte de calendários aqui, que você pode visualizar. Então, o calendário está vinculado a tarefas, então você tem que ter uma estrutura, pelo menos, de listas aqui dentro também. Tem as listas que você trabalhou. Então, e tem os detalhes do projeto, que aí a gente vai falar praticamente de uma estrutura de TAP, né? Um termo de abertura de projetos que você pode colocar aqui dentro. Que você vai ver os detalhes do projeto por aqui. Então você pode ter uma visão macro do projeto. Entendida essa parte, o que eu preciso ver? É só isso, Carlos? Não, tem muita coisa aqui ainda. Na realidade, deixa eu voltar aqui que eu vou mostrar. Agora a gente vai começar a ver um pouco mais da estrutura, da parte mais robusta. O que mais eu tenho aqui dentro para gerenciar? Se você vir aqui e pedir configurações do PWA, que é diferente lá do Project Online, que não tem configurações próprias, e você tem configurações do PWA e do site, a gente vai mostrar as duas. Você pode controlar tudo isso aqui. Tem partes que são de aparências, tem partes que são mais gerenciais, dados de empresa, mas você pode gerenciar os campos que são criados. Então, campos personalizados. Você pode gerenciar toda a parte de segurança, quem acessa o que e como acessa. Você pode determinar as políticas de uso, é aqui que você verifica os sites. Você pode gerenciar horas, períodos fiscais, listas de recursos podem ser gerenciadas aqui dentro. Então, tá vendo? Tem uma central toda de recursos aqui para eu poder criar cada recurso que eu vou usar. Então, por exemplo, tem equipamentos, tem máquinas. Você pode gerenciar tudo isso aqui
dentro por categorias de recursos. Então, você tem muito mais soluções. Depois a gente pode fazer um vídeo tratando as principais aqui. Mas o que eu vou falar? Principais: central de recursos, sites do projeto, que é aqui que você cria um novo site, usuários, forçar check-in é muito importante. Então, essas são as principais características aqui dentro, mas tem muito mais. E além disso, se você, por exemplo, vir num projeto que está sem site, por exemplo, do YouTube, é ali dentro que você cria o site para ele. Então, por exemplo, cliquei no site aqui, ele vai falar que não tem nenhum site. O que eu vou fazer? Se você está sem um site, o que você faz? Vem aqui, configurações do PWA, vem aqui em sites do SharePoint conectados, acha aqui, tá vendo, projeto YouTube, marca ele e pede para criar um site. Ele vai pedir um nome, você pode dar o nome que você quiser, teste YouTube. É só aguardar um tempo, ele está atualizando aqui, tá vendo? Pronto, tá ativo. Agora, se você voltar nos seus projetos, vir aqui no projeto teste do YouTube, clicar no site do projeto, ele passa a ter um site naquela estrutura que eu tinha comentado para vocês. Aí aqui você pode, tanto a parte de alterar a aparência, colocar sua logo para ela aparecer aqui em cima do cliente, tem várias possibilidades, mas também existem configurações do próprio site. Aqui também, que são bem interessantes. Então aqui, além da aparência, você pode gerenciar recursos aqui dentro do site, administrar quem acessa o que aqui dentro do site, toda a parte de configuração de pessoas, e você também pode configurar algumas questões de listas de campos personalizados. Mas isso eu acho que pode ficar para uma próxima aula, porque a gente está alongando demais. Então, só para vocês terem uma visão macro aqui do que a gente tem dentro dessa ferramenta do PWA, que ele é muito interessante. Então, só voltando aqui, eu acho que essa parte aqui é bem importante, da gente falar de campos personalizados, porque se eu estou aqui dentro desse projeto, eu tenho esses campos. Se eu quiser editar o projeto, ele vai me dar a possibilidade de editar. Lembrando que se eu editar aqui, ele também vai salvar lá para mim. Eu posso vir aqui, tá vendo aqui? Eu posso, a partir do momento que eu coloquei para editar, eu posso mudar as minhas datas, eu posso mudar os meus campos aqui. Eu posso falar que está concluído. Dependendo do cenário, eu posso organizar para que isso aqui não possa ser alterado. Então, aqui tem os campos, aqui eu consigo trabalhar, mexer nos campos a partir dessa estrutura. Ele está demorando a atualizar, por causa da minha internet que está um pouco lenta. Então, eu posso salvar aqui e fechar, ele está atualizado. Mas se eu quiser campos aqui que não existem, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, configurações do site. Deixa ele terminar de salvar essas. Acho que já salvou. Vou fechar para ele poder fazer o check-in, porque senão você vai ficar preso com o check-in aqui. Quando você faz check-out, só você pode mexer. Quando você faz check-in, você fecha para você. O nome é estranho para mim, né? Porque deveria ser o contrário. Check-in eu estou entrando, check-out eu estou saindo, mas tudo bem. Aqui eu posso voltar. Vim aqui em configurações do site, campos personalizados e tabelas. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, criar um novo campo. Por exemplo, se for um campo de pesquisa, eu posso criar uma tabela. Por exemplo, aqui eu criei a tabela chamada Sprint. O que essa tabela de Sprint faz? Aqui dentro eu vou criando cada uma das sprints que eu quero criar. Então, qual que é o valor da sprint? Eu falei que ele é um valor de data, né, para ficar mais fácil para o banco de dados. E aqui, por exemplo, eu vou falar que a sprint ela é sempre o último dia do mês, para ficar mais fácil. Que eu consigo fazer maior que esse, menor ou igual a esse. E essa daqui é a sprint que eu vou chamar de maio. Ó, estou colocando 3 dígitos só, então maio. Posso salvar ela aqui. Então aqui eu estou criando uma lista de sprints. E aqui, quando eu venho, cadê? Tá vendo sprint aqui? Eu falo nesse campo, que ele é um campo o quê? De uma pesquisa. Pesquisa de que tabela? Aí eu falo que ele é da tabela sprint. Então ele já está estruturado aqui. Tem várias outras questões que você pode fazer. Então você pode criar o campo e colocar o campo lá no seu projeto. Então quando você estiver no projeto, você pode ir lá, incluir esse campo, e na hora que você salvar esse campo também vai ser feito um download para o project que você estiver trabalhando na máquina. Deixa eu salvar isso aqui. Aí, quando eu vier aqui em projetos, deixa eu ver se foi nesse projeto aqui que eu coloquei. Não. Quando eu vier aqui no projeto, eu posso incluir uma nova coluna aqui, a partir do momento que eu começar a editar ele. E aí eu consigo, eu teria que abrir e fazer checkout dele aqui. Então, é só para ter uma visão macro. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais estruturado com esses detalhes, essas ferramentas. Talvez cabe aqui um vídeo só para falar de campos, um vídeo só para falar de estrutura de projetos, um vídeo só para falar de biblioteca de objetivos estratégicos, que a gente não falou aqui ainda, que é quando você começa a criar objetivos estratégicos para a empresa e vincular eles a um nível de impacto, tanto o nível de impacto quanto ao nível de relação entre outros departamentos. Então você pode criar os seus objetivos estratégicos, falar o quanto esses objetivos são estratégicos em relação a outros e começar a vincular isso aqui a tarefas ou a projetos para você priorizar projetos de acordo com a sua necessidade. Então isso aqui também é muito interessante, mas eu queria trazer uma visão macro aqui
de tudo que acontece e tudo que é possível dentro do PWA. Então a ideia era trazer uma visão ampla para vocês aqui, porque é uma ferramenta muito robusta, deixar ela uma visão macro, porque isso aqui é uma ferramenta para você gerenciar todas as ideias estratégicas do seu negócio. Eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, espero que ele tenha ficado claro na estrutura aqui, pelo menos básica do PWA. Tendo interesse, comentando aqui embaixo, a gente consegue fazer outros vídeos mais estruturados, direcionados a essa ferramenta. E se você quer saber um pouco mais sobre gestão de projetos aplicado a planejamento estratégico, tem uma mentoria saindo no final do mês agora, 28 e 29 de fevereiro, somente para planejamento estratégico. E principalmente, a gente vai falar muito de gestão de projetos orientada a planejamento estratégico, tá? Não se esqueça disso, porque vai fazer total diferença a gestão de projeto no planejamento estratégico. E é mais uma forma de você conhecer um pouco mais de como aplicar essa ferramenta dentro do planejamento estratégico das empresas. Eu espero que você tenha interesse. Se você tiver, se inscreve, porque as vagas são limitadas, porque eu quero fazer uma coisa um pouco mais intimista e falar com todo mundo. E eu não vou colocar 2.000 pessoas numa sala para falar de forma intimista com elas, porque não dá para abrir para todo mundo. Então eu prefiro uma coisa mais fechada para quem realmente tem interesse. Então acompanha por aqui, porque a gente vai falar muito dessas ferramentas para gestão de projetos aplicado ao planejamento estratégico. Eu te espero lá, eu sou o Carlos Pires, e se você gostou desse material, não se esquece de se inscrever, marcar o sininho e dar o like no vídeo para cooperar com a gente, para mais pessoas entenderem a necessidade e criar mais consciência no mercado sobre o que a gente pode fazer com gestão de projeto. Eu sou o Carlos Pires, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.